prezados amigos, com imenso prazer, começamos nosso primeiro encontro de Direito das Obrigações. Este é o programa Saber e Direito e o meu nome é Gustavo René Nicolau. Eu sou advogado, sou mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Leciono Direito Civil na FAAP, em São Paulo, e no Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Gostaria de deixar também, antes de falar o tema da aula, o e-mail do nosso programa. E-mail esse pelo qual você pode entrar em contato conosco. O nosso e-mail, portanto, é saberdireito@stf.jus.br. Ficarei muito feliz se você entrar em contato comigo por este endereço eletrônico. Será um prazer manter contato com você. Críticas, sugestões, dúvidas, será um prazer manter contato. O tema de nossa primeira aula é a socialidade no direito das obrigações. E esse tema da socialidade no direito das obrigações está intimamente relacionado com os três princípios básicos que o professor Miguel Reale, em sua exposição de motivos do Código Civil, enumerou. Os três basilares, os três mínimos princípios básicos do Código Civil que norteiam todo o Código. Mais de 2.000 artigos, todos baseados nesses três princípios. O primeiro princípio, sociabilidade. O segundo princípio, operabilidade. E o terceiro princípio, eticidade. Vamos falar brevemente de cada um deles? Vamos começar pela operabilidade. Operabilidade, um desses três princípios do Código, significa que o Código é operável. Significa que o Código é de fácil manuseio. É a constituição do ser humano. É um código voltado para o civil, para o indivíduo, para o ser humano. E ele tem que ser capaz de entender o que está na lei. Essa era a ideia, dentro do possível, do professor Miguel Reale. A operabilidade. Um exemplo de operabilidade no Código Civil: a diferenciação dos prazos de prescrição para os prazos de decadência. O professor Miguel Reale fez questão, junto com o professor Moreira Alves, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, de, na parte geral do Código, enumerar 2 artigos inteiros apenas para prazos prescricionais: 205 e 206. Demais artigos que o senhor achar algum prazo, é decadência. Se estiver no 205 e no 206, prescrição. Se estiver fora desses dois, decadência. Foi uma maneira de facilitar, de tornar operável um instituto tão difícil quanto a prescrição e a decadência. Só para lembrar, no Código anterior havia um artigo só para todos os prazos, tanto prescricionais quanto decadenciais. Aí vem a operabilidade de Miguel Reale e separa prazos de prescrição de um lado e decadência de outro. De modo que, por esse primeiro princípio, Miguel Reale tentou tornar o código fácil, o código acessível. É o princípio da operabilidade. Será que ele conseguiu? Na medida do possível, sim. Porque o código é técnico. Por mais que nós queiramos, e por mais que seja a obsessão de um professor de direito civil, simplificar o entendimento da lei, não tem jeito. Ele é técnico. O Código Civil é, por natureza, uma ciência própria. E por isso, o mais que foi possível, foi feito. O código tornou-se fácil. Digamos assim, um pouco mais fácil do que o código escrito pelo cearense brilhante Bevilacqua no ano de 1899. Código aquele, escrito 11 anos após a Lei Áurea, veja a realidade da época, e que entrou em vigor apenas em 1917, tendo sido aprovado em 1916. Lá, o código era rebuscado, difícil intelecção, difícil interpretação, difícil compreensão. Pudera, 100 anos se passaram, os 100 anos de maior revolução da história moderna. E agora um novo código vem, tentando ser operável. O segundo princípio que Miguel Reale colocou no código, o princípio da
eticidade. Princípio da eticidade, as relações têm que ser éticas. As pessoas têm que agir de boa fé, de maneira proba, de maneira íntegra, de maneira ética entre si. Em especial no que se refere aos contratos. Os contratantes devem agir de modo ético, de modo zeloso, de modo a assegurar à outra parte uma colaboração plena. E isso está intimamente ligado com a boa-fé objetiva. O Código Civil, neste ponto, se aproxima muito de um manual de etiqueta. O Código Civil exige que as partes, os contratantes, sejam pessoas de boa-fé objetiva, objetivamente considerada, padrão de conduta reto, íntegro, probo, honesto, colaborativo, seguro. O contratante tem que assegurar o outro dessas situações. Essa foi a ideia inicial da eticidade do professor Miguel Reale. E o último princípio, que mais nos interessa neste instante da aula, é a socialidade. Alguns chamam de sociabilidade, mas a socialidade significa o código está extremamente preocupado com a função social. E é esse o ponto central desse nosso encontro. O que significa exercer a função social? O que significa, na prática, na vida do cidadão, a tal função social? Muitos alunos me perguntam, acho tão bonito, função social, para tese de doutorado, para reforma agrária, para uso capião coletiva. Professor, e na prática, o que essa função social faz? O que ela vai mexer no cotidiano do cidadão? E a resposta é muito simples. Vai mexer de modo extremamente relevante. Vai mexer de modo prático. E é isso que nós vamos analisar no encontro de hoje. A função social do contrato nas obrigações. Mas antes de falar da função social, da obrigação ou do contrato, antes de falar da socialidade, é importante falar um pouco sobre obrigações. Que afinal de contas nós vamos olhar a socialidade nas obrigações. De modo que vamos conversar um pouquinho sobre obrigações. Obrigações que é um tema tão longínquo, um tema tão difícil, um tema que o aluno acha tão abstrato, mas que está o dia inteiro na vida dele. O aluno não consegue passar 24 horas sem cumprir dezenas, às vezes centenas de obrigações. Entrou no ônibus, obrigação. Aliás, obrigação recíproca. O ônibus de te levar para algum lugar e você de pagar pelo transporte. Acendeu a luz de casa, obrigação. Concessionária de fornecer o serviço de energia elétrica, você de pagar o fornecimento. Entrou na faculdade, uma faculdade privada, ela, obrigação de prestar serviço educacional, você, obrigação de pagar. Está estagiando, foi lá, está vendo lá um processo na sua mão, o cliente com a obrigação de pagar e o seu escritório com a obrigação de prestar serviço. Contrato pauta a vida inteira do cidadão. E contrato tem como principal efeito produzir obrigações, em geral recíprocas, mas não necessariamente. A obrigação pode ser de um lado só, quando o contrato é unilateral, uma doação pura. Só uma parte tem obrigação, a outra só leva direitos nessa relação. Mas em geral, o contrato gera obrigações recíprocas. Obrigações. Obrigações essas que nascem de 3 fontes principais, e a primeira nós já vimos, os contratos. A segunda grande fonte de obrigações, a lei. Há algumas obrigações que nascem diretamente da lei. Por exemplo, um pai tem a obrigação de sustentar o seu filho. Não é contrato e não é ato ilícito. Até onde eu saiba, fazer filho não é ato ilícito.